Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Vamos dar sequência então, estudando nossa porção de hoje, Parashá Tetzaveh. Está em Êxodo 27, 20 a 30, 10. Tem Haftarah em Ezequiel 43, a partir do verso 10. Tem Hebreus a partir do capítulo 10, versos 1 a 31. E Hebreus 13, 13 a 17, dentre outros textos. Então, Parashá Tetzaveh. Ordenarás. No capítulo 27 e 20, começa exatamente com Tetzaveh. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante Adonai. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas. Aí vem aqui a especificação das roupas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Para a leitura no verso 5: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E aí vem a especificação dos detalhes da confecção dessas roupas. No capítulo 29, tem aqui a determinação de Adonai com relação ao sacrifício e as cerimônias da consagração, como eles seriam consagrados, ungidos, e a questão sacrificial. Mais ao final do capítulo 29, fala das ofertas contínuas. No verso 38 do capítulo 29 diz: isto é o que oferecerá sobre o altar, 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Ou seja, era uma consagração diária a Adonai. Uma consagração diária. E termina no capítulo 30, falando aí do altar de incenso. Então nós vamos focar aqui em alguns pontos, mas eu gostaria que vocês lessem comigo, o verso que eu gosto sempre de lembrar, porque é o fundamento, na verdade, de tudo aquilo que fazemos, do porquê fazemos, seguindo uma direção de Adonai. Então, vamos lá. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Podem sentar. Então, Romanos 15, 4, sempre estamos batendo nesse texto, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Falamos agora há pouco de lermos literaturas e mais literaturas, mas o que nos dá esperança é exatamente aquilo que está registrado nas Escrituras. Lembrando mais uma vez que Escrituras aqui, quando Paulo escreveu os Romanos, Escrituras, ele estava se referindo ao Tanar, obviamente. Então é o que hoje se denomina Velho Testamento. Então são essas as Escrituras. São essas Escrituras que nos consolam, que nos aumenta a nossa fé, a nossa emuná, a nossa fidelidade para com o Eterno, e também reconhecemos nessas Escrituras a fidelidade do Eterno para conosco. Então,
esse texto ele é fundamental, é um texto de alicerce para nós, que buscamos nas Escrituras, as reais Escrituras, né, diga-se Taná, Torá e todo o resto, Ketuvim, Nevim, Ketuvim, profetas e todos os escritos, ou seja, tudo aquilo que se denomina Velho Testamento e, obviamente, tudo aquilo que está também no Novo Testamento, né, diga-se Brit Hadashah, né, como o funcionamento da Torá, é a Torá posta em movimento. Eu gosto sempre de pensar na Brit Hadashah como a fisiologia, o funcionamento da Torá, uma vez que não contraria em absolutamente nada o que se encontra na Torá, ao contrário do que diz muita gente por aí. E se eu tiver um tempinho eu vou abordar essa questão aqui hoje. Então, foquemos no objeto da nossa fé, aquilo que nos ensina, para o nosso ensino, está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Uma providência de Adonai, também um Tetzaveh, ele ordenou isso, ele ordenou que se escrevesse, que se registrasse para o nosso ensino, para a nossa edificação. E isso tudo, gente, faz parte de um projeto de Deus, faz parte de um projeto de Adonai, no sentido de formar a família, uma família dele, conforme Romanos 28, 18 a 20, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Yeshua, a fim de que ele, Yeshua, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, regra geral, esse é o propósito. Tudo que foi escrito foi para nos ensinar o propósito de Deus. Então, Adonai tem um propósito. Qual é o propósito? Aquilo que estamos sempre nos perguntando. O Evandro fez uma indagação filosófica. O que é viver? O que significa viver? Na plenitude da palavra, como que você lida com o sentido da vida? Qual é o sentido de servir a Deus? Por que Deus nos fez? Para que, afinal de contas, estamos aqui? E eu gosto sempre, gente, de falar da fugacidade da nossa vida. A nossa vida é muito rápida, muito fugaz, passa muito rápido. E se nós não pensarmos num propósito eterno, se nós não tivermos a esperança que foi escrita para que assim a tenhamos, a fim de que compreendamos aí o segredo sagrado do Eterno, e Paulo fala disso várias vezes nas suas cartas, em algumas traduções fala do mistério, eis o mistério, que agora nos foi revelado. Em outras traduções diz que se trata do segredo sagrado do Eterno, que nos foi revelado por meio da vinda de Yeshua, da materialização da vinda de Yeshua, de modo a que tivéssemos aí um modelo em carne para que seguíssemos ou para seguirmos os seus passos. Então, queridos, temos aqui nessa paraxá, nessa ordem, ordena aos filhos de Israel que te tragam um azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Qual que é o princípio aqui? É o princípio da luz. A luz acesa continuamente. Nós sabemos que a menorá, ela representa ali o próprio Eterno, representa o Eterno na sua integralidade. Aquelas luzes, elas tinham esse objetivo, obviamente alumiava todo o ambiente, isso, essa menorá, é um modelo bem rudimentar, eu creio, mas aqui o objetivo era que alumiasse todo aquele ambiente, mas numa representação gráfica do próprio poder do Eterno, principalmente no sentido de trazer clareza, trazer luz mesmo. Então, a ordem era para que se mantivesse esse candelabro, essa menorá, acesa continuamente. E isso era da atribuição de Arão e de seus filhos.
né, que foram escolhidos aí para o serviço sacerdotal. Temos aí no capítulo 28 a especificação das roupas, né? Gente, o Eterno, ele se importa conosco nos mínimos detalhes, né? Quando talvez alguém possa pensar, não, mas aqui era um serviço sacerdotal. Sim, era um serviço sacerdotal, mas assim como no serviço sacerdotal ele se importava com esses detalhes, né? E obviamente nós como servos do Eterno, a roupa muitas vezes ela nos representa. Muitas vezes na sociedade, de um modo geral, nós somos vistos, né, de um certo modo, por aquilo que estamos vestindo. Então, nós servos do Eterno, nós temos que ter um cuidado em usar uma vestimenta, né, conforme o princípio que Ele próprio nos apresenta. Né? Existe um princípio da Tzniut, né, que é o princípio da simplicidade. Não estou falando de simplicidade em termos assim uma roupa que seja, que não estou falando em termos de custo da roupa, né, mas também que não seja algo tão ostensivo, que não seja algo que venha aí a trazer algum tipo de sentimento a um irmão, alguma coisa assim. E obviamente dentro de um padrão de decência, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então nós homens, nós temos que tomar cuidado com a nossa roupa, assim como as mulheres também têm que tomar cuidado com a roupa delas. E homens, gente, nós somos guiados por vista. É por isso que às vezes passa uma mulher aí, dependendo da forma como ela está vestindo, é quase que uma coisa automática. Nós não devemos olhar, obviamente, mas automaticamente, muitas vezes, o olho é atraído para aquela mulher, exatamente porque ela não está vestida conforme os padrões que o Eterno determina. Então, temos que tomar cuidado com as roupas com a qual nós nos apresentamos. Tanto, volto a dizer, por exemplo, na minha profissão, se uma advogada ela for ao fórum com determinada roupa, na própria portaria, o meirinho ou o porteiro que estiver lá, ele dá para ela uma beca para ela vestir, né? Dependendo do jeito que ela estiver vestida, ela tem que entrar com uma beca, porque a justiça não admite determinados trajes. E olha que nós estamos falando da justiça humana. Um homem, por exemplo, ele nunca pode entrar no fórum de camiseta, ele não pode entrar de boné, ele não pode entrar de bermuda. Então, inclusive, qualquer intimação, ela tem uma observação lá para que a pessoa que ela compareça ao fórum trajada de forma decente. E se acontecer de ela intimada for com uma roupa que não atende àqueles padrões, o próprio fórum providencia uma forma dela entrar ali. Então, assim, cuidado, esse é o cuidado que o Eterno determina para nós em termos de vestimenta. E aqui, com relação aos sacerdotes, obviamente, como autoridades instituídas pelo Eterno, com uma roupa mais ornamentada, mas a todos nós que servimos, ou que temos a participação no reino, nós temos que ter um cuidado com a nossa vestimenta para que nós não escandalizemos ninguém e, obviamente, não venhamos aí a causar qualquer tipo de sentimento em relação a outras pessoas. Então é incompatível, por exemplo, vir numa sinagoga de bermuda, não faz sentido. Ou vir ali com uma roupa que você está acostumado a ir à praia, não faz sentido. Que pode acontecer de alguém achar que isso é natural. Não, o Eterno olha o nosso coração, afinal de contas. Não é bem assim. É claro que Ele olha o nosso coração, mas nós não podemos nos trajar de qualquer modo, principalmente quando estamos diante aí de um trabalho que é feito para a honra e glória do nome do Eterno. Lembrando, obviamente, que nós representamos o Eterno diuturnamente. Quando diz aqui no capítulo 30 que era uma consagração diária a Adonai,
Hoje, da mesma forma, em qualquer lugar, nós estamos representando o Eterno. Então, ou seja, é um cuidado que nós devemos, todos nós devemos ter. Raça eleita, sacerdócio real. Exatamente. E, aliás, ainda tem essa questão, nós hoje, como israelitas, nós estamos no padrão de sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai, a fim de anunciar aquilo que Ele fez por nós, que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, por meio de Yeshua HaMashiach. Então, nós somos uma nação santa, nós somos um povo separado. O que é ser separado? Separado para quê? Separado, obviamente, para boas obras. Separado, obviamente, para obedecer aos estatutos, ordenanças, mandamentos do Eterno. Agora, por meio daquilo que Yeshua nos trouxe, que foi a clareza da própria Torá, a plenitude da Torá. Então, a Torá, conforme o nosso mestre Yeshua declara, ele veio para plenificá-la, não para anulá-la, revogá-la, nada disso. Plenamente válida para os nossos dias. Eu achei muito interessante o comentário rabínico, que fala aqui quando, no verso 5 do capítulo 28, tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. A Raquel tinha pontuado aqui que cada coisa, cada detalhe dessas roupas tem um significado. Por exemplo, a mitra, tem escrito lá, Kadosh, Kadosh para Adonai, ou seja, santidade a Adonai. Isso é uma decorrência lógica da nossa vida com Adonai. Se nós somos nação santa, povo separado, nós somos, estamos num processo de santificação, para que possamos anunciar aquilo que o Eterno fez por nós às outras pessoas. Então, enquanto nação santa, o objetivo é esse, de sermos luz para as outras nações. E aqui, queridos, quando falo em ouro, o ouro, por exemplo, ouro representa a majestade de Adonai, sendo o metal mais precioso aqui, então representa a glória de Adonai. O azul representa o céu, que é a habitação dele. E tem também uma referência como sendo uma representação de Yeshua. A cor púrpura, fala-se que só os reis se vestiam com a cor púrpura. E aqui representando Yeshua também, como rei. O carmesim, que é a cor do sangue, representando aqui o sacrifício. Então, mais uma vez, uma representação de Yeshua. E o linho fino se traduz na perfeição de Yeshua, também aponta para Yeshua. Ou seja, em resumo, todas as características dessa roupa e do serviço sagrado, inclusive do próprio santuário, aponta para Yeshua. Tudo aponta para Yeshua. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito apontando para aquele que viria. Então, o plano de Deus, no sentido de resgatar essa família que se perdeu lá no Éden por conta da independência, se tornou independente e a independência gerou o pecado. Então, agora, num plano de redenção, de resgate, de reconciliação, ele nos apresenta agora um santuário, faça um santuário. E aí vem a questão das roupas, tudo isso aqui apontando para a perfeição do sacrifício do Mashiach que viria. E para nós, ele já veio, que é Yeshua HaMashiach. Então, tudo aponta para ele. Nesse tabernáculo, gente, já falamos sobre isso, o tabernáculo, ele é uma réplica daquele que se encontra no céu. O céu é a habitação de Adonai, é onde Adonai se encontra e hoje onde Yeshua também se encontra. E a palavra diz que Yeshua está lá à destra dele,
né, nesse tabernáculo, intercedendo por nós. Então existe um tabernáculo, ou melhor, existiu esse tabernáculo aqui, que é uma réplica do original. Ou seja, esse tabernáculo já não existe mais. Por quê? Porque ele era uma sombra, apontando aí a questão sacrificial, nesse processo pedagógico do Eterno, para nos ensinar aquilo que ele faria com o seu Filho, né, para que o seu Filho nos justificasse e aí nos habilitasse no processo de santificação. Então, o tabernáculo original, ele se encontra no céu e Yeshua está lá intercedendo por nós. Isso é maravilhoso, né? Quando nós descobrimos isso, foi quando a gente começou a guardar o Shabat. Exatamente, a doutrina do santuário, o ensinamento, a instrução do santuário. Nunca tínhamos ouvido nenhuma pregação acerca disso. E aliás, eu sempre falava, eu comecei a perguntar a algumas pessoas acerca do santuário. Por que Deus ordenou que se fizesse um santuário? No meio evangélico, ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar sobre isso. E eles não compreendem que isso esse modelo é um método pedagógico, conforme diz lá em Hebreus 10. Vamos para Hebreus, por gentileza. Abram lá em Hebreus 10. Vamos lá fazer essa correlação. Hebreus 10, a partir do verso 1. Hebreus 10, a partir do verso 1. Ora, visto que a lei aqui, Torá, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais, aqui gente, falando especificamente da lei cerimonial, do aspecto cerimonial da instrução, melhor dizendo. Então aqui abarcando a parte cerimonial. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Ou seja, aqui está falando que por mais que os ofertantes se apresentassem a Adonai, como expiação pelos seus pecados, jamais eles poderiam se tornar perfeitos. Ou seja, aquela oferta, aquele sacrifício não era capaz por si só de absolvê-los plenamente, de tornar perfeito aquele ato. Era só um método pedagógico para algo perfeito que viria, que era mediante o sacrifício de Yeshua. Então, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faça a recordação de pecados todos os anos. Ou seja, todo ano tinha que fazer essa recordação. No Yom Kippur, fazer ali, o sacerdote entrava no tabernáculo, no santuário, fazia primeiro no Santo dos Santos o sacrifício por ele mesmo, e depois ele fazia o sacrifício pelos pecados da nação. Então, fazia-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Bom, se é impossível, por que era feito? Simplesmente porque era uma sombra, era um ensinamento, era um método pedagógico do Eterno. Tem que ser com sangue. Oi? Seria uma didática? Sim, com certeza. Na didática dele tinha que ser com sangue. Então, era com sangue de touros e bodes, e carneiros e ovelhas, enfim. Mas é impossível que o sangue de animais purifique, remova pecados. Verso 5: Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes
um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Olha aí, Deus, Adonai, o Altíssimo, o Santíssimo, não se deleita com esse tipo de sacrifício. Então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Adonai, a tua vontade. É isso que Deus requer de nós. Eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade, conforme Yeshua nos deixou o modelo. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui, para fazer, ó Adonai, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Adonai, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, remova essa sombra para que o real se apresente. Então, nessa vontade é que temos sido santificados. Olha aí. Gente, isso aqui é uma aula perfeita do santuário. Uma compreensão exata do que estamos lendo sobre o santuário, sobre o serviço sacerdotal lá desempenhado por Arão e por seus filhos, aqui representado por Yeshua. Yeshua tanto é a representação gráfica do santuário, quanto é do próprio sacerdócio, e aliás do próprio sacrifício. Nele se concentra então o santuário, o sacerdócio e o sacrifício. Tudo se concentra nele. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Yeshua, uma vez por todas. Ou seja, é um sacrifício único. Um sacrifício único. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem envolver pecados. Está repetindo o que já foi dito lá atrás. Yeshua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Adonai, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Isso está em 1 Coríntios 15, 28, a partir do verso 28. Então ele está ali fazendo com que todos os inimigos sejam subjugados a ele, e depois que ele assim o fizer, ele entregará o reino ao seu Deus e Pai, que é o nosso Deus e Pai, Adonai, o Todo-Poderoso. Verso 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, gente, a pessoa é justificada por meio do sacrifício de Yeshua. Então ela passa a fazer parte agora do processo de santificação. Para esses que estão no processo de santificação, porque a pessoa pode ser justificada e não fazer parte do processo de santificação, ou seja, ela abandona, e nós conhecemos várias pessoas que estão nessa fase de abandono da justificação. Eu não creio mais, ou seja, eu crio, mas não creio mais. Então ela não se aperfeiçoou no processo de santificação. Então, com uma única oferta, verso 14, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho o Ruach HaKodesh. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei, Jeremias 31, 31 a 33. E isso aqui eu estou lendo Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, já não há oferta por eles. Se houve perdão, não há falar mais em oferta
pelos pecados que já foram perdoados. E perdoados agora por meio do Mashiach e Yeshua. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, sejamos intrépidos, ousados, acreditemos no sacrifício do Mashiach. Gente, nós sabemos que se o sacerdote, o sumo sacerdote, se ele não fosse digno para entrar no Santo dos Santos, o que acontecia com ele? Na hora, ele morreu na hora. Aqui nós estamos recebendo um comando: sejamos intrépidos para entrarmos no Santo dos Santos. Por mérito nosso, nós teríamos, será que nós seríamos ousados suficientemente para entrarmos no Santo dos Santos e não temermos sermos mortos por Adonai? Certamente que não. Mas agora, por meio do mérito do sumo sacerdote Yeshua, que já fez o sacrifício de uma vez por todas, eu posso entrar, cada um de nós pode entrar de forma intrépida, ousada, no Santo dos Santos, porque Ele nos permitiu esse acesso. Baruch Hashem. Tenhamos, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Aquele véu ali, gente, ó. Aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, né? Santo do Santíssimo, do local Santíssimo, aquele véu foi rasgado de cima para baixo. Né, na pregação anterior, na paraxá anterior, eu acabei cometendo um equívoco, falando que é de baixo para cima, mas obviamente de cima para baixo. Não, mas você falou só uma vez, falou certo. Sim, foi só um equívoco mesmo. Isso. Então, pelo novo e vivo caminho, ou seja, o caminho agora está livre. Lembrando mais uma vez que Yeshua, quando diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele é o trajeto completo do santuário. Eu sou a luz. Porque a porta, o acesso de fora do santuário para dentro era chamado de caminho. A próxima porta, que era do lugar santo, do pátio para o lugar santo, era chamado de verdade. E do lugar santo para o santo dos santos era chamado de vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, eu faço todo esse trajeto. Eu sou aquele que te reconcilia com o Pai. Amém. Baruch Hashem. Então agora nós entramos nesse santuário e passamos direto. Passamos pelo pátio, passamos pelo lugar santo e vamos até o Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Adonai, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de emuná, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gente, essa emuná, essa confiança, não é? Nós temos que preocupar com a nossa, porque da parte de Adonai nós não precisamos nos preocupar, porque Ele é fiel, independentemente do nosso comportamento. A parte dele Ele cumpre. Então nós temos que cuidar da nossa fidelidade. Não é? Nós temos que permanecermos fiéis, né? Para que tenhamos aí essa plena convicção, esse coração purificado da má consciência, né? De modo a guardarmos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Verso 24: consideremos-nos também uns aos outros para, olha aí, a importância do corpo, a responsabilidade sacerdotal. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como se pratica boas obras? Aí entra o que o Evandro falou.
nós só conseguimos praticar as boas obras em plena obediência aos estatutos, ordenanças e mandamentos de Adonai. Nós não praticamos as boas obras com o objetivo de sermos salvos, mas agora nós estamos falando da salvação concretizada. Nós estamos falando com plena convicção, com o coração purificado, com o corpo lavado, com a consciência limpa. Nós agora, uma vez justificados, aí sim nós somos chamados ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, olha aí, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, olha aí, se vivermos deliberadamente em pecado, e qualquer um que não aceita a justificação pelo único meio que Adonai providenciou, que é o sacrifício de seu filho Yeshua, permanece sob a ira de Deus. Ou seja, está permanecendo agora de forma deliberada em pecado. Vamos ver então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, esse é o pleno conhecimento da verdade, que Adonai envia o seu filho Yeshua para nos substituir na morte. O salário do pecado é a morte. Como pecadores natos que somos, nós deveríamos morrer, mas não morremos. Inclusive agora, por meio dele, temos a promessa de vida eterna. Baruch Hashem. Então, queridos, se vivermos assim de forma deliberada, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ora, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A lei de Moisés aqui é uma expressão que todo judeu conhece como sendo Torá. Então, quando fala a lei de Moisés, não porque é a lei de Moisés, mas está se referindo à Torá, que foi dada, outorgada por Adonai por meio do intermédio de Moisés. E aí alguns dizem assim, o Eterno não admite intermediários. Como não? Como não? Moisés foi o que, afinal de contas? Moisés foi um intermediário entre o povo e Adonai. Aliás, o povo não quis se relacionar diretamente com Adonai. Fale você conosco, disse o povo a Moisés. Fale você conosco e não Adonai. Adonai fala com você, você fala conosco. Então, de certo modo, ele foi um intermediário. E ele próprio diz que viria um profeta superior a ele, superior aí em termos de serviço, seria igual a ele, também um profeta, mas que o serviço para o qual estava designado seria superior, e ai daquele que não o ouvisse, exatamente se referindo ao Mashiach Yeshua. E outra coisa, gente, que os nossos irmãos dizem, não concordarem aí com esse intermediário, é a questão de Abraão. Não, o Eterno não ia mandar sacrificar uma pessoa, mas como não? Ele mandou sacrificar Isaac. E nós sabemos que no coração, Abraão sacrificou Isaac. Ele consumou no coração dele. Não lhe foi permitido materializar, mas no coração dele ele já tinha sacrificado. Porque a palavra diz aqui em Hebreus mesmo, 11, diz que pela emuná, pela confiança na promessa do Eterno, ele cria que mesmo ele consumando ali materialmente o crime, o sacrifício, o Eterno era poderoso para o ressuscitar dos mortos. Ou seja, ele estava mais do que convicto de fazer, de cumprir a ordem do Eterno, de sacrificar o seu filho, e também nesse sacrifício, mais uma pedagogia de Deus. O Eterno estava mostrando ali o que estava para fazer com Yeshua. Isaac ali era um tipo de Messias.
né? Ele estava ali representando o Messias. O Eterno dizendo para o seu povo que ele mandaria um Mashiach que seria sacrificado por todos. Mas, gente, isso é tão fácil de compreender, não é? Porque se o Eterno não usasse desse método, não é? Se Yeshua não tivesse morrido por nós, não sobraria ninguém, nenhum. A palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Né? E lembrando, gente, quando a palavra se refere a alguém como justo, né, obviamente, assim como nós hoje somos considerados justos por meio do sacrifício do Mashiach, antes do Mashiach podia alguém ser chamado de justo porque ele compreendia, tinha noção exata dos planos de Adonai em relação ao seu ungido. Por exemplo, o que aconteceu, como que é o nome aquele que viu Yeshua e declarou, agora eu posso... Simão. A exemplo de Simão, que foi considerado justo. Simeão. Acho que foi Simão, não sei. Eu não estou recordando certinho. Que foi considerado justo porque ele tanto compreendia que ele falou que os olhos dele tinham visto a salvação de Israel. Olha aí. Ou seja, estava antenado, afinado. Né? Simeão estava antenado, afinado com o Eterno, com o propósito do Eterno, compreendia exatamente os planos do Eterno. Aí ele olha para aquele menino, né, e faz a seguinte oração: pode despedir o teu servo em paz, porque agora eu já contemplei a salvação de Israel. E o que ele fala para a mãe de Yeshua? Minha família é quem faz a vontade do meu pai? Não. Simeão, aí ele se dirige a Maria e fala com ela algumas palavras. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas 2, 34 e 35. Nossa, profundo. Onde é? Qual citação? Lucas 2. Lucas 2, 34 e 35. Vou ler a referência aqui, gente. Tinha até. Não tem como perder, né? Gente, Simeão tomou nos braços. Vejam alguém. Gente, nós estamos falando aqui de um judeu, de um israelita. Né? Obviamente, nós imaginamos o quê? Todos os outros israelitas estavam tão sintonizados quanto Simeão. Né? Quando a gente olha para isso aqui, o que me vem à mente, o coração, é isso, assim, mas todos estavam nessa sintonia, porque desde o Éden, o Eterno havia prometido. Lucas 2, 25 descreve sobre ele. Olha. Lucas 2? 25, fala quem é Simeão. Tá, eu vou ler então vou ler a partir do 25. E aqui estava um homem que, devidamente compreendendo aí os planos do Eterno, né, ele declara, vamos lá, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso. Olha aqui, por que ele era justo? Porque ele já havia... Gente, todos que viveram antes de Yeshua foram justificados por Yeshua. Porque criam na vinda daquele que viria para remir o povo. É a promessa do Eterno lá de Gênesis 3,15. Então todos, não há ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha sido justificado por meio do sacrifício de Yeshua. Aquilo que eu falei, antes dele, o Yeshua que viria, nós agora, o Yeshua que já veio. Eles olhando para o futuro, nós olhando para o passado. Então, no 2,25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem esse justo e piedoso, olha aí, que esperava pela consolação. O que é consolação, gente? Consolo, não é salvação, resolução de problema, pela consolação de Israel, e o Ruach HaKodesh estava sobre ele.
Olha aí, antes de Yeshua, este tinha o Rua, lógico, óbvio. Né? O Eterno concede o Espírito dele àquele que está fazendo a vontade dele, porque o Espírito dele é concedido àqueles que querem obedecer à vontade dele. É para isso que nós recebemos o Rua, para termos condições efetivas de obedecer, porque se nós quisermos prosseguir numa caminhada, fazendo a nossa própria vontade, nós não estaremos agindo de acordo com o Rua do Eterno, com o Espírito do Santo. Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo estava sobre ele. 26. Revelaram-lhe o Espírito que não passaria pela morte. Olha aí. Ele não passaria pela morte antes de ver o ungido de Adonai. Gente, conseguem perceber que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, a trajetória de Deus, uma história de princípio e de meio, e aqui nós estamos no meio dela, Yeshua presente, e aqui um justo Simeão, né, que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, lhe revelou que ele não morreria antes de ver a promessa cumprida. 27. Movido pelo Ruach, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços. O que a lei ordenava aqui? Ser circuncidado no oitavo dia. Ou também a questão da apresentação, né? Nesse caso aí. Isso. Então a lei ordenava aos meninos, né, que fossem circuncidados ao oitavo dia e que também fossem apresentados ao templo depois de algum tempo de vida. Então trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços, louvou a Adonai dizendo: agora, Adonai, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, a tua própria alma, a alma dela, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, queridos, cumprimento. Evandro, você está aberto nessa passagem? Leia, por favor, o 34 e 35. Shimon os abençoou e disse à mãe da criança, Miriam: esta criança causará a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ela se tornará um sinal contra o qual as pessoas falarão. Além disso, uma espada perfurará seu coração. Tudo isso acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas. Amém. Amém. Queridos, vamos para João. João, capítulo 3, versos 16 a 20. Então a luz tinha que ficar acesa continuamente. A luz representando a presença contínua de Adonai. João capítulo 3, versos 16 a 20. Dentro desse propósito que Simeão vislumbrou de forma cristalina, né? Vejam que João registra: porque Adonai amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Adonai enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então todos aqueles que não creem em Yeshua já estão julgados. O julgamento é pré-julgamento. Então, quem nele não crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Adonai. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, percebem aqui porque Yeshua seria contraditório para muitos, objeto de contradição. Yeshua, ele veio como luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, indagadas, questionadas, perscrutadas, investigadas, reveladas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas na presença de Adonai. Qual o problema? Isso aqui, gente, é o famoso livro aberto. Minha vida é um livro aberto, eu não tenho que esconder nada. Eu me aproximo da luz, porque tudo o que eu faço para a glória de Deus, para a glória de Adonai. E aí a palavra diz o quê? Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Adonai. Se nós assim agirmos, nós temos que temer alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. João 7,7. Um pouquinho para frente. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Olha aí. Yeshua falando com aqueles que não estavam crendo nele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras eram más. Ou seja, Yeshua estava colocando o dedo na ferida do seu povo. Estava apontando os defeitos para um povo que era perfeito aos seus próprios olhos. Perfeitos aos seus próprios olhos. E assim, gente, conforme diz lá em 2 Coríntios 2,16, e nós fazemos essa oração na Havdalah, Yeshua era cheiro de vida para a vida. Para quem? Para aqueles que criam nele, para aqueles que amavam a luz, para aqueles que andavam de acordo com as suas instruções. Então ele tinha cheiro de vida para a vida, mas cheiro de morte para aqueles que não criam, para os desobedientes, para os rebeldes, para aqueles que continuavam fazendo a sua própria vontade. Para esses, Yeshua tinha cheiro de morte. Então, a essência de Yeshua é de dupla fragrância, cheiro de vida para a vida, para aqueles que querem, para aqueles que são dependentes do Pai, e cheiro de morte para aqueles que não querem. Por isso, ele foi rejeitado. Para isso ele foi rejeitado. E aí, gente, conforme eu disse, tudo isso fazendo parte de um processo pedagógico. Aqui nós estamos ainda no início, o Eterno ordenando, dando detalhes de um santuário para que as pessoas se santificassem, se purificassem por meio de sacrifícios de animais, com o fim de lhes apresentar mais à frente o sacrifício perfeito, conforme nós lemos em Hebreus 10. Mas o povo continuou rebelde. Esse povo que foi escolhido por Adonai, o nosso povo, Israel, conquanto Israel ainda seja esse povo,
né, escolhido por Adonai. Ele disse que é o remanescente que será salvo. Então há um remanescente, sempre houve um remanescente. Espero que nós façamos parte desse remanescente. Amém. Imagina. Então, só que uma boa parte não quer e continua relutando e renitente com relação a obedecer, a se tornar dependente do Pai. Vejamos aqui alguns textos acerca do que se tem apregoado a esse povo que foi escolhido como modelo para as nações. 2 Crônicas, capítulo 24. Logo depois de Reis. Segunda Crônicas, capítulo 24, versos 19 e 22. 2 Crônicas, capítulo 24, versos 19 e 22. Vou ler a partir do 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa de Adonai, Elohim de seus pais, e serviram, olha aí, então eles deixaram a casa de Adonai, Elohim de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém Adonai lhes enviou profetas. O que um profeta faz? Ele reconduz o povo ao seu estado de obediência. Ele aponta o caminho para o povo. Porém, Adonai lhes enviou profeta, olha aí, para os reconduzir a si. Olha aí o papel. Então, o profeta, ele tem a função de reconduzir a pessoa a Adonai. Para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles. Mas eles o quê? Não deram ouvidos. Ou seja, não admitiram o quê? Serem confrontados. Essa é a turma do mimimi, né? Que não pode confrontar. O Mateus falava isso lá da congregação dele, né? Que são os irmãos casquinho de ovo, né? Se falar alguma coisa, ele: vou largar essa sinagoga, não volto aqui mais. Pele de ovo. Então, assim, mimimi. Aqui o Eterno envia profetas para os reconduzirem a si, para fazerem a reconciliação, a techuvá, né? Mas eles não deram ouvidos. 20. O espírito de Adonai se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Adonai, por que transgredis os mandamentos dele, de modo que não prosperais? Olha aí, gente, ninguém vai para frente em desobediência, ninguém prospera em meio à desobediência. Consequência natural, nós lemos ali: se diligentemente obedecer os meus mandamentos que hoje nos ordeno, de amar Adonai vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, darei as chuvas à vossa terra, seu tempo. Para quê? Para recolher os seus cereais, seu vinho, seu azeite. Ninguém prospera em desobediência, inclusive está no chamado. Cuidais para que não sejam enganados, né? Porque se vocês forem enganados e servirem a outros deuses, eu vou cortar todas essas bênçãos de vocês. Então o profeta vira e fala para esse povo: por que transgredis os mandamentos de Adonai, de modo que não prosperais? Por que deixastes Adonai? Por que deixastes Adonai? Também ele vos deixará. Ou seja, não querem saber de mim? Ok. Adonai vem até nós, nos dá todas as advertências e nós recusamos. Bom, se nós recusamos, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Porque deixastes a Adonai, também ele vos deixará. Deixará como? Entregue a si mesmo. Por
Por isso que a palavra diz que o ímpio, aquele que continua transgredindo, ele se enreda nas cordas dos seus próprios pecados. Por quê? Porque ele é entregue a si mesmo. Ele já não faz parte mais do cuidado de Adonai. Ele não quer ser cuidado, ele quer ser independente. Ele quer fazer a sua própria vontade. Nada obstante toda a ordem do Eterno. Tem sacerdote, tem profeta, tem isso, tem aquilo. Não quero saber. Eu quero fazer a minha própria vontade. Pois faça. Faça. Eles que põem diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, mas se você escolhe a maldição, fazer o quê? Onde eu parei? 21. 21. Conspiraram contra ele. Olha o que o povo fez com o profeta enviado por Adonai. Porque ele estava tentando reconduzir o povo. Olha o que o povo fez. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa de Adonai. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: Adonai o verá e o retribuirá. Jeremias 5:31. Lá na frente. Gente, tudo foi escrito para o nosso ensino. São exemplos para nós, tanto de como agradar a Deus, como o que devemos fazer, para que não entremos, não caiamos nessa rede de pecado de independência. Jeremias 5:31. Jeremias 5:31 diz assim: os profetas profetizam, olha aí, agora aqui falando, então, já que o povo não quer, eu estou enviando o profeta e vocês o apedrejam, ok, olha aí o 31, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Olha o que deseja o povo de Adonai. Eles preferem um falso profeta. Eles preferem ser enganados. Compreendem o que está acontecendo? Preferem que seja assim. O que eles estão esperando vir não é o Messias. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Gente, já está tudo pré-anunciado. Que farei? Ou seja, nós acabamos de ler lá em Hebreus 10, que aquele que deixou esse caminho, ele já está julgado. Já não resta mais sacrifício, a não ser certa expectação horrenda de juízo. Acabamos de ler. Jeremias 23:16. Vejam a situação. Assim diz Adonai dos Exércitos, Adonai de Sebaot: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, olha aí, não que vem da boca de Adonai. Gente, é muito fácil sabermos se uma coisa vem de Adonai ou não. Por quê? Porque nós temos um padrão, olha daqui, olha o padrão aqui. Esse é o reto juízo de Adonai. Tudo tem que estar em compatibilidade com esse padrão. Verso 17: dizem continuamente aos que me desprezam, olha aí, estão dizendo aqueles que desprezam Adonai,
Ou seja, a pessoa está desprezando a Deus, né? E olha o que os profetas estão dizendo: não virá mal sobre vocês. Ou seja, o quê? Está tudo certo. Isso aqui é o famoso pagar promessa com o joelho alheio. Né? Está tudo certo, não preocupa não. O Senhor é misericordioso. Ele é tardio em irar. Depois dane-se. Ele é longânimo. Sim, tudo isso é verdade, gente, mas Ele é justo. Ele é justo. Não virá mal sobre vocês. Porque quem esteve no conselho de Adonai e viu e ouviu a sua palavra, olha aí, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade de Adonai, um furor saiu, um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira de Adonai até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Olha aí, 21. Não mandei esses profetas. Não fui eu que mandei. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras. Olha aí, um profeta fala das palavras de Adonai, não as próprias. Gente, o que vocês fizeram com esse ar-condicionado? Está gelando demais. Não, tá quente aqui. Está 25. Nossa, aqui atrás está gelado. Aqui nós estamos bastante. Tem um ventilador. Não pode deixar aqui. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito, olha aí, voltar do seu mau caminho e dar vontade das suas ações. Gente, esse é o propósito da mãe. Que façamos a pessoa voltar para o caminho dele. De admoestar, isso é o verdadeiro amor, gente. A pessoa está se perdendo. É uma alma, e a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, o nosso papel é reconduzir essa pessoa para os caminhos de Adonai e não falar para elas aquilo que elas querem ouvir. Não, elas têm que ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz Adonai, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz Adonai. Porventura não encho eu os céus e a terra? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz Adonai. Queridos, vamos para Romanos, já estou terminando. Romanos 15, Romanos 16. Romanos capítulo 16. (17 a 20). Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a instrução que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Yeshua, nosso Adom,
e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, daqueles que não têm cuidado, daqueles que não têm precaução. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Elohim da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a Satã. A graça do nosso Adão Yeshua seja convosco. 1 Timóteo, um pouquinho para frente aí. 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Sabemos, porém, que a instrução é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ou seja, maneja bem essa instrução, utilize-a de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã instrução, ou sã doutrina, segundo as boas novas da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, queridos, a instrução, ela está para nós como uma cerca de proteção, e nós não temos que nos preocupar com ela. Ela é uma proteção para nós. Se nós cumprimos, obedecemos e somos dependentes de Adonai, nós não temos que temer a lei. Aquilo que eu falei, a lei seca, para quem não bebe, para quem não se embriaga. O cara, exatamente, ele nem sabe que ela existe. Se for pego dirigindo embriagado, vai ser preso em flagrante e tal, é crime de trânsito. Sério, nem sei disso, eu não bebo. Ou seja, ele não infringe a lei. Então a lei não é para ele, a lei é para aquele que está no trânsito bebendo, dirigindo. Por isso que diz que a lei é para transgressores. E ela é boa, santa e justa, exatamente porque nos protege. Tendo o conhecimento dessa instrução, nós temos a oportunidade de não infringirmos. Eu termino com dois textos. Judas é o último livro antes do Apocalipse. Judas 1,17, ali em cima. Então vai Apocalipse e volta uma página. Judas 1,17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Adão Yeshua HaMashiach, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm rua. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Ruach HaKodesh, guardai-vos no amor de Adonai, esperando a misericórdia do nosso Adão Yeshua para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Elohim, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Yeshua HaMashiach, Adon, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu termino com o texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, capítulo 1, a partir do verso 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim, Segunda Pedro, 1,16. Porque não vos demos a conhecer, olha aí, olha o que Pedro está dizendo acerca do conhecimento do propósito do Eterno. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Adonai, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Ruach HaKodesh. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Até quando? Olha aí, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Adonai não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra foram queimadas, exterminadas, como exemplo para aqueles que querem viver de forma ímpia, independente de Adonai. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque Adonai sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, a vontade própria, seguir a carne, seguir a sua própria vontade, a sua independência, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, não querem o governo de Deus. Gente, essa é a grande questão, porque rejeitam Yeshua, porque Yeshua nos apresenta o reino, diga-se, o governo do Pai, e submeter a esse governo não são todos que se submetem, e aqueles que não se submetem, estão reservados
sob castigo para o dia de juízo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença de Adonai, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ignorantes, falar contra a palavra de Adonai, falar contra o propósito de Adonai, falar contra a pedagogia de Adonai e tentar incutir na cabeça de irmãos a própria pedagogia, são ignorantes, blá blá blá, não apresentam nenhuma prova, muito pelo contrário, são pessoas incultas, não têm o mínimo de conhecimento para, inventando mentiras, né, conseguir convencer as pessoas de não servir a Adonai por meio de Yeshua HaMashiach. No 2:1 fala falsos profetas que vão negar até mesmo o mestre, né? Exatamente. Na sua destruição também hão de ser destruídos. 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Adultério aqui, gente, em relação a outros deuses. Adulteração da palavra, exatamente. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Adon Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado, pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou-se a remover no lamaçal. Queridos, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos capacite a mantermos os nossos olhos fixos nele e, sobretudo, como bons bereanos, que confiramos nas palavras todas as instruções recebidas, para saber se as coisas são de fato assim, que sejamos fiéis a essas instruções, que sejamos fiéis ao nosso Adonai, ao nosso Elohim, ao Todo-Poderoso e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, aquele por meio de quem fomos justificados, e agora com intrepidez podemos fazer essa oração, podemos entrar no Santo dos Santos e termos a convicção de que estamos sendo ouvidos, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Shabbat Shalom.